Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vivido um tempo um tanto quanto diferente do tempo em que era mais comum nós entoarmos esses hinos em nossas igrejas, né? E aí, eu não sou de um tempo muito antigo, não, apesar de conhecer alguns desses hinos. Faz pouco tempo que eu estou na igreja, inclusive, mas eu venho do interior, e no interior parece que o tempo passa um pouquinho mais devagar, né? Costumo brincar que na vila, na cidadezinha onde eu nasci, o Fantástico passa só na quinta-feira, porque o tempo vai mais devagar mesmo. E faz, se eu não me engano, 10, quase 13 anos que eu saí de lá e vim para cá, para a cidade grande, um mundo completamente diferente e um mundo muito corrido também. E nos últimos tempos, essa correria tem se tornado mais intensa ainda. Aposto que cada irmão aqui pode já ter pensado: gente, nós já estamos em novembro, esse ano passou voando, e passou mais rápido que o ano passado, e o ano passado passou mais rápido que o anterior, e assim vai, principalmente quando a gente começa a ver os avanços tecnológicos, né, dos meios de transporte, de comunicação. Tudo se tornou imediato, tudo se tornou rápido, é para agora. Imagine os irmãos que há 20 anos atrás, se você ligasse para a casa de alguém, porque não havia celular, você teria que esperar ou marcar um horário para falar com a pessoa ao telefone. E hoje, quando você liga para o celular de alguém que não te atende na hora, já bate aquele desespero. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Eu sou assim com a minha esposa. Se eu ligo, não atendeu na primeira, eu já penso: será que aconteceu alguma coisa? E muitos de nós também passamos por isso. Essa correria da vida, irmãos, tem mudado o nosso jeito de ser e tem causado muitos males. Essa correria da vida tem causado ansiedade, tem causado estresse, depressão, e nós não estamos imunes a isso. Nós, como crentes, também podemos passar por esse tipo de problema. Até mesmo quando a gente está trabalhando na igreja, a gente está sempre correndo. Correndo porque tem programação do Dia das Mães, em seguida tem programação de mais o Dia do Pastor, em seguida é o Dia dos Pais, aniversário da igreja, Natal, Ano Novo, Retiro, e por aí vai. Estamos sempre correndo. Até o mais sedentário está sempre correndo na correria por alguma coisa. Qual o objetivo que a gente tem nessa correria toda? É aí que nós precisamos pensar. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá orientações para seguir vivendo e para fugir da correria da vida e correr a corrida da vida. A corrida da vida eterna. A corrida da vida que só Cristo pode dar. Em várias passagens do texto bíblico, a gente vê principalmente Paulo usando a metáfora da corrida. Ele faz isso em Filipenses, quando fala: vamos ao estádio, né, para que recebamos a coroa. Ou então quando ele fala para Timóteo: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. A carreira, nesse caso, também é a questão da corrida. E nós vamos ler um outro texto na carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao verso 3. A carta aos Hebreus, embora muitos digam que só Deus sabe quem escreveu, e para mim não importa quem foi o redator, o que importa é que o Espírito Santo é quem inspirou essa carta, mas eu ainda lá no fundo acredito que seja Paulo, né? Mas não há certeza sobre o autor dessa carta, né? Não há, como nas outras, não há uma mensagem inicial dizendo: eu, Paulo, apóstolo, como nas outras que ele escreveu. Mas
que é inspirado por Deus e é bênção para as nossas vidas, nós não temos dúvida. A partir do verso 1 do capítulo 12, a palavra nos diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por poder pregar e proclamar o Teu Evangelho, ó Pai. Faz-nos, Senhor, instrumento da Tua palavra, para que nós possamos compreender aquilo que o Teu Espírito deseja que compreendamos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na corrida da vida eterna, ao contrário da nossa correria da vida, nós não temos competidores, nós temos incentivadores. Quando um texto bíblico começa com a palavra portanto, a gente tem que remeter ao que falou um pouquinho antes. Se a gente lembrar o que está lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vamos ver uma galeria de heróis da fé. Estão mencionados ali desde Abel até, se eu não me engano, Daniel, passando por Abraão, por Moisés e tantos outros que deram testemunho da sua fé. Quando a palavra nos diz, nós, que visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, está se referindo a estas pessoas que deram testemunho de sua fé antes da vinda de Cristo. A expressão, quando se fala de nuvem, é a mesma ideia que queira se passar para a horda, para a companhia, algo como um exército, algo como uma multidão. É essa multidão que nos coloca no texto da carta como que num estádio, rodeado por eles e sendo incentivados a cada momento para permanecer firme na corrida. A expressão pela fé é repetida no capítulo 11 de Hebreus. Vou citar só alguns exemplos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção ao Êxodo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seu pai para ter sua vida preservada. Pela fé, Moisés abandonou o Egito e não ficou amedrontado com a cólera do rei. Pela fé, eles viveram pela fé. E o texto do capítulo 11 também nos dá a dimensão do que é viver pela fé. Quando no primeiro versículo ele diz: a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por que é importante ter isso em mente, meus irmãos? Porque esses nossos incentivadores, esses que estão a nos rodear, essas testemunhas, creram naquilo que não viram. Eles não viram o cumprimento da promessa de Deus. Eles não viram a promessa ser consumada. Eles não viram o advento, a vinda de Cristo. Apesar de pregarem sobre o Messias, apesar de pregarem sobre a salvação, foi pela fé que Deus era poderoso e é poderoso para cumprir o que lhes prometeu, que eles perseveraram. Então, meus irmãos, todos eles completaram o percurso da corrida, mas eles não viam mais do que sombras pelo caminho. Era pela fé, pela certeza daquilo que eles não viam. É como nós, viajando numa estrada
sob neblina. Deus nos permite ver aquilo necessário para continuar a caminhada. E era assim que eles continuavam. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, José e tantos outros profetas e patriarcas. Eles proclamavam que o Redentor viria, mas não sabiam quando, não sabiam exatamente como. Eles confiavam num plano que ainda não estava concretizado, o plano da salvação de Deus para toda a humanidade. E mesmo não sabendo, ou não tendo clareza daquilo que os esperaria, eles nos servem de testemunho e de exemplo para a gente perceber que é possível chegar ao fim do percurso. Todos eles foram exaltados pelo escritor de Hebreus, não pelas suas obras, mas pela fé em que tiveram. E nos mostram que é possível sim enfrentar tantos obstáculos como temos enfrentado hoje e persistir no percurso e continuar caminhando, mantendo o ritmo. Quão grande é a responsabilidade dos que vivem no nosso tempo, irmãos. Porque ao contrário deles, nós temos revelada toda a promessa e o cumprimento dela. Ao contrário dos profetas e patriarcas, nós temos Cristo Jesus enviado para nos salvar e nos perdoar de todo o nosso pecado. O texto diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós já recebemos a consumação da promessa. A nossa responsabilidade, a responsabilidade daqueles que vivem depois desse tempo, passa a ser maior, porque nós já temos completo plano de Deus para nossas vidas, para toda a humanidade. Além dos exemplos dos patriarcas e profetas, o autor dos Hebreus também nos dá algumas instruções sobre como seguir o percurso, como que nós devemos continuar a corrida. E aí eu vou utilizar um exemplo de um atleta mesmo. Quando o autor da carta diz o seguinte: desembaraçando-nos, no verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Pensemos num corredor, num maratonista. Correr uma maratona, como eu estou vestido hoje, agora, por exemplo, é algo inviável. Vai me dar uma desvantagem tremenda, além da falta de preparo físico, né? Do sedentarismo, de não estar praticando. Correr com um peso, com um fardo, é algo ainda mais difícil. Imaginem completar 42 quilômetros num percurso de uma maratona carregando uma mochila de 15 quilos nas costas. Não é algo fácil. Quando se faz essa paráfrase ou essa analogia com essa comparação com uma corrida, é importante para que nós nos livremos na corrida da vida eterna do fardo desnecessário. Nós não temos que ter nada que nos amarre, que nos impeça, que nos dificulte a corrida. Para participar da corrida, nós temos que estar sempre livres de amarras. Até numa corrida de automóvel, quando se vai preparar o veículo, o carro, se procura os materiais mais leves. E é isso que o texto quer nos dizer, desembaraçando-nos de todo o peso. Esse peso é comparado a tudo aquilo que limita nosso relacionamento com Deus, algo que é desnecessário ou que impede o nosso crescimento espiritual. Jesus, falando dos fariseus, diz assim em Mateus 23:4: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. São tradições, são dogmas que não são necessários à vida cristã. Há aqueles que são sim necessários, mas há aqueles que não passam de mero tradicionalismo. De 10 mandamentos, os fariseus criaram 500 outros ordenamentos em suas leis e mandavam que o povo fizesse algo que não era possível nem a eles mesmos fazer. Jesus vem tirar esse fardo de nós. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, diz Jesus. Então, nós devemos nos livrar de todo peso que tiver desnecessário. E também o texto continua, desembaraçando-nos do peso e do pecado
que tenazmente nos assedia. Nessa corrida, irmãos, na corrida pela vida, da vida eterna, é diferente da maratona que eu comparei agora há pouco, o treinamento vem durante a corrida. Não adianta eu tentar treinar antes para depois correr. Já está valendo, não tem treinamento. É para valer desde o começo, desde o início do percurso. Então, o nosso treinamento é a busca pela santificação. O pecado aqui não é um pecado, um ato de pecado, mas o pecado, o mundo que vive em pecado, que a todo momento nos atormenta, nos assedia, a todo momento está à nossa volta, a todo momento nós temos que decidir não pecar. É um momento, um treinamento, uma busca incessante pela santificação. Esse treinamento é que nós fazemos durante a corrida pela vida eterna. Em alguns momentos, é óbvio que obstáculos vão existir. Períodos mais difíceis, mais duros. Pode ser que você esteja passando por um momento de calmaria e que, de repente, em 1 minuto, pode vir um obstáculo. Mas pode ser até que tenha uma contusão grave, né? No caso, fazendo a comparação com o atleta, algo que faça com que tenhamos que nos arrastar por um tempo. Mas podemos ter certeza que, assim como Paulo, nós poderemos, ao final dessa corrida, dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira, porque guardei a fé. É isso que ele tinha em mente quando falou com Timóteo, né? Essa batalha, essa luta que nós temos durante a corrida, também está aqui no mesmo texto de Hebreus, quando ele finaliza o primeiro versículo dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a perseverança, juntamente com a fé, vai garantir que nós possamos cumprir todo o percurso, toda essa carreira. Como que nós podemos fazer isso? Nessa corrida, irmãos, nós temos que nos concentrar na linha de chegada. Na linha de chegada, a bandeirada final, a bandeirada que nós vamos receber, lá está o autor e consumador da nossa fé. Lá está Jesus Cristo, o nosso Senhor. O trajeto que nós percorremos hoje aqui já foi percorrido por Cristo. E isso é fundamental para nós, porque o Deus se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Emanuel, Ele esteve aqui, Deus entre nós, suportou os fardos que nós não conseguimos suportar e se entregou em sacrifício puro e santo pelas nossas vidas para nos livrar de todo o pecado. O percurso desta corrida, Jesus já cumpriu por nós e nele somos mais que vencedores. No final dessa corrida, nós não vamos receber uma medalha, aliás, não haverá medalha apenas para primeiro, segundo, terceiro, talvez até o 5º lugar, não. Independente da ordem de chegada, independente de tudo, apenas a única coisa que é necessária, é fundamental, é a fé em Jesus Cristo. Todos nós receberemos o grande prêmio. Cristo, Ele inclusive suportou a vergonha da cruz para que pudéssemos chegar ao fim dessa corrida. Quando nós nos deparamos com os obstáculos ou as contusões que eu mencionei, nós devemos ter em mente aquilo que Cristo sofreu por nós. Ele, sendo Deus, se tornou homem e foi humilhado. Vejamos o que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem sou eu para reclamar dos obstáculos que estarão na minha vida? Jesus suportou
carregou muito mais por todos nós, não só por mim, por todos nós. Deus poderia, sendo Deus, na sua onipotência, poderia simplesmente deixar de lado a humanidade. Não deu certo, não quero. Mas era o plano dele, desde o início, que fosse necessário que ele estivesse entre nós para que nos salvasse. Foi Cristo, portanto, quem elaborou e consumou o plano dessa corrida. Assistindo uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, você pode pensar, tem lá tantas paradas nos boxes, as estratégias da corrida, cada equipe faz a sua estratégia. O maratonista, ele sabe a partir de qual quilômetro da corrida ele vai apertar um pouco mais o ritmo, qual o percurso que ele vai segurar um pouco mais a força, ele sabe se o percurso tem uma subida, se tem uma descida, ele sabe poupar as suas forças. Jesus consumou, ele fez e consumou, ele passou por todo o percurso que nós também passamos. Então, irmãos, saibam que cada obstáculo que você encontrar na sua vida foi previamente ali colocado por Cristo, e ele sabia que estaria ali aquele obstáculo, e sabe se é ou não possível que você o ultrapasse. E tendo a confiança, a fé, a esperança em Cristo, com certeza, irmãos, não há obstáculo nesse mundo que possa nos separar da glória eterna ao lado dele. O texto nos apresenta Cristo como autor e consumador da fé. Ele é o caminho. Ele disse isso, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por ele que nós corremos. Então, se você está na correria da vida e não tem um objetivo para a sua vida, pense nisso. Qual o objetivo que eu tenho que dar para a minha vida? Jesus é o objetivo. Ele é a razão da nossa vida, o propósito da corrida, não da correria, da corrida da vida. Evitemos a correria, porque pode até em alguns momentos nos deixar sem tempo para perceber o porquê estamos correndo. E este é o principal motivo. Só que para quem entende a corrida desta forma, como sendo um plano de Deus, como sendo algo traçado por Deus, em que Jesus conduz, a linha de chegada não é o fim. Pelo contrário, a linha de chegada, quando chegarmos ao final dessa corrida, receberemos um prêmio que nenhum de nós merece. Até porque, sem a graça de Deus, sem a graça de Jesus, nós não conseguiríamos chegar ao final dessa corrida. A vitória não é nossa, a vitória é de Cristo por nós. Ele venceu e está lá, nos esperando com o prêmio em suas mãos para nos entregar. Esse prêmio é a vida eterna. Agora, caso Cristo não tivesse percorrido esse caminho por nós, o texto diz, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Algumas versões vão dizer desfalecendo na própria alma. É por isso que ele veio, para suportar aquilo que nós não podemos suportar. Ao contrário das corridas esportivas, automobilísticas, que eu comparei aqui, a nossa linha de chegada é o começo de uma vida plena em um novo céu e uma nova terra. E assim como um maratonista anseia pelo final da corrida, pela linha de chegada, nós também devemos ansiar, não no sentido de ansiedade, mas de esperança, no retorno de Jesus. O pastor, no domingo passado, falou, nós temos pregado e temos falado pouco sobre a volta de Cristo. Isso ficou na minha cabeça, o Espírito Santo me incomodou com isso. E há coisas que chega a ser difícil de expressar o sentimento que nós temos com palavras. Às vezes a música nos ajuda mais a compreender o que é esse sentimento. O sentimento de um maratonista que está no 30º quilômetro da corrida, de 42, sentindo cãibras,
dores pelo fim da corrida, é um sentimento urgente, é um sentimento que requer rapidez, e nós temos nos acostumado com a correria da vida, e não temos pensado no final dessa corrida e o que nos espera. Quão maravilhoso será quando chegarmos. Por isso, irmãos, por não conseguir expressar com palavra o sentimento de chegar ao final da corrida, Deus também nos deu a música e inspirou pessoas com seu Espírito para nos dizer: ó Pai, como eu queria ver o meu Senhor descer. Vamos concluir a mensagem de hoje, irmãos, com esse louvor. Queria que a igreja se colocasse de pé e louvássemos junto ao Senhor.